Olá, eu sou Alda Andréia e estou aqui na TV4 para falar de cultura e todos os aspectos que o tema abrange. No programa de hoje, o nosso bate-papo é sobre literatura. E essa literatura, em especial, irá nos levar para a problemática das drogas. E para conversar conosco, nós temos aqui a presença de uma pessoa que eu admiro muito, pela coragem, pela determinação e pela autossuperação. E eu falo isso porque ele foi no fundo do poço e voltou, mais forte e capaz. Hoje ele é um empresário, advogado de sucesso, palestrante, pai de família responsável e a parte que eu mais gosto, um excelente escritor. E eu estou falando de Jorge Setúbal. Jorge, querido, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado, Alda. Obrigado à TV4 pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é um prazer. Jorge, fala pra gente um pouquinho de você. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória. Você é porto-segurense, você nasceu em Salvador, nasceu aqui? Eu nasci em Salvador. Sou soteropolitano, mas vim aqui para o extremo sul muito novo, com menos de 1 ano de idade. Meus pais vieram trabalhar em Eunápolis, em 1975, eu tinha menos de 1 ano de idade, e aí nós viemos morar em Eunápolis. Ficamos lá durante alguns anos, e aos 7 anos de idade eu vim para Porto Seguro. Então, na verdade, a minha infância eu passei aqui em Porto. Cheguei aqui dos 7 aos 14 eu morei aqui em Porto Seguro numa época maravilhosa, né? Porto Seguro realmente era um paraíso naquela época. E eu fui um dos privilegiados que pude passar a infância aqui em Porto Seguro naquela época. Depois, na adolescência, eu voltei para Eunápolis, em seguida fui a Salvador para estudar, fazer faculdade. Depois que eu me formei, eu voltei para Porto Seguro novamente, estou aqui há mais de 20 anos. Pois é, idas e vindas, né? Agora me fala uma coisa, se formou em advocacia, tal, mas como surgiu o escritor? Já existia ou ele foi desperto por algum? Eu sempre tive uma facilidade de lidar com a escrita, né? Desde muito cedo eu percebia isso, minha facilidade desde a escola, eu tinha essa... Eu acho que é um dom, né? Que todos nós temos, cada um tem os seus dons. E esse, para mim, sempre foi uma facilidade. E eu era um bom leitor? Sempre li muito, né? E sempre estudei muito, eu sempre gostei de língua portuguesa. Eu estudava muito gramática, literatura. Era uma matéria, desde a época de escola, que eu me identificava muito. E tive a graça, falando de Porto Seguro, de ter excelentes professores de português aqui em Porto Seguro, onde eu estudei, todos os anos que eu morei aqui, eu estudei em colégio público, no Colégio Estadual Pedro Álvares de Cabral, lá no centro. E eu tive a bênção e a dádiva de ter professores excelentes aqui em Porto Seguro, que ainda estão vivos e pelos quais eu tenho uma gratidão muito grande. Tenho o professor Estefânia, principalmente, Estefânia Nobre. Foi minha professora de português durante muitos anos, eu rio, porque ela era extremamente exigente e na época nós, crianças, nós tínhamos muito receio dela, né, porque ela exigia demais. Mas com o passar do tempo, eu percebi o quanto que aquela exigência dela contribuiu na minha formação enquanto homem, enquanto profissional, enquanto escritor, né, porque eu tive uma base muito boa na questão da língua portuguesa. E isso agregado ao fato de eu criar o hábito, porque essa questão de gostar de leitura é muito relativa, né? É um hábito que a gente cria. Então, a princípio, eu li aqueles livros que eram mais obrigatórios na época de estudo e tudo mais, né? Isso. Machado de Assis. Aqueles que são obrigatórios. E depois eu comecei a criar o hábito realmente de ler outras coisas e me identificar com uma coisa que outra colar, e começar a gostar disso. E quanto mais o tempo foi passando, mais eu ia me identificando com a literatura, descobrindo novos escritores, obras clássicas e modernas, e fui aumentando esse leque, né, de conhecimento literário. E, pela facilidade de eu escrever,
E eu também sempre tive uma sensibilidade por diversas áreas artísticas, digamos assim. Eu comecei a escrever poesias. Na verdade, eu escrevia poesias. Mas já sonhava em publicar um livro? Não, absolutamente não. Era uma coisa meio que por passatempo. Eu escrevi algumas poesias e em relação à prosa, em relação à ficção, aos romances, eu não tinha nem ideia que isso viesse a acontecer na minha vida. Bastante tempo depois, eu já morando aqui em Porto Seguro, eu tive uma oportunidade de escrever um conto para participar de um concurso, incentivado por meu irmão. Ele falou: escreva, tente. E aí eu escrevi um conto de 60 e poucas folhas, e eu percebi que eu tinha condição de começar e terminar algo que fosse literário. Isso já com quantos anos? Isso foi em 2010, mais ou menos. Eu tinha 30 e poucos anos, 35 anos. Tá. Já foi na idade bem mais avançada. Agora, por que Só por uma Noite, George? Sim. Daí, a partir desse conto que eu escrevi, eu percebi que eu conseguia organizar um enredo e escrever algo com início, meio e fim. Daí eu falei: eu vou escrever um romance. E daí me veio à cabeça, eu falei: sobre o que eu vou falar nesse romance? Como eu tenho uma vivência na minha vida relacionada a Narcóticos Anônimos, né? Narcóticos Anônimos é uma irmandade de pessoas que tiveram ou que têm problemas com drogas, que se encontram regularmente para se ajudarem uns aos outros a pararem de usar e encontrarem uma nova maneira de viver. Eu tive a graça de chegar a Narcóticos Anônimos num período da minha vida, quando eu estava sofrendo muito em função do uso de drogas, e encontrei uma libertação que é diária dentro da Irmandade dos Narcóticos Anônimos, e que permanece até hoje, né? Eu continuo sendo membro e frequentador assíduo das reuniões de Narcóticos Anônimos, porque isso me faz muito bem, além de ajudar na minha caminhada de recuperação, que é uma libertação diária. A gente tem um programa de Narcóticos Anônimos, a Irmandade de Narcóticos Anônimos, um dos maiores lemas é viver só por hoje. Né? A gente vive um dia de cada vez. Isso facilita para quem tem algum problema com droga ou qualquer outro vício de se libertar. Né? Quando a gente pensa: eu não vou beber nunca mais, eu não vou usar drogas nunca mais. Nunca mais é muito tempo. Então a Irmandade sugere: fique limpo só por hoje. E aí eu comecei a praticar o Só por uma Noite, o Só por Hoje, que daí o Só por Hoje, o Só por uma Noite veio do Só por Hoje, da expressão Só por Hoje. Eu queria que você contasse pra gente porque quando eu leio o livro, né, o livro prende de uma forma que vocês não têm noção, gente. É fabuloso, simplesmente. Eu não sei. Engraçado que quando eu estava lendo o livro, eu não sei onde é ficção, onde é realidade. Né? Tem uma cena que, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, que morre uma pessoa aqui, e eu fiquei assim: puta merda, desculpa a palavra, mas doeu, sabe? A gente vive a história. E é a sua história, em parte, né? Sim. Quando eu comecei a pensar em escrever o livro, me veio a ideia de levar a mensagem de Narcóticos Anônimos de forma romanceada. Então esse foi o princípio de tudo. Eu queria levar a mensagem, porque nós em Narcóticos Anônimos somos treinados para levar essa mensagem ao adicto que ainda sofre, aquele que ainda está sofrendo dos horrores da drogadição ativa, né? E aí a gente tem diversas formas de levar essa mensagem, né? Com reuniões, com as próprias reuniões de NA são uma forma de levar a mensagem. E eu vislumbrei a hipótese de escrever um romance falando sobre Narcóticos Anônimos. Começou daí, com esse meu ideal de que qualquer leitor que viesse a conhecer o livro se tornasse um agente multiplicador dessa mensagem de recuperação que é veiculada, que é propagada, que é vivenciada dentro dos Narcóticos Anônimos. Então essa foi o meu motivo primário para ter começado a escrever.
Eu comecei Mas aí você já estava num processo de libertação, né? Sim, eu já estava há alguns anos limpo dentro do Narcóticos Anônimos, já há alguns bons tempos que eu já fazia parte da Irmandade, já estava com a minha vida reconstruída, e o meu ideal foi exatamente de que esse livro servisse de algum meio de ajuda para quem viesse a lê-lo, né? Seja o adicto, seja um familiar, porque todos nós hoje temos algum conhecido, algum familiar, alguém próximo que tenha problema com droga, porque atinge todo mundo, né? É uma doença que acaba atingindo todos à nossa volta. Quando eu falo nossa volta, porque isso aconteceu comigo, né? Eu adoeci minha família em função da minha doença, porque a gente vem a entender que é uma doença. A adicção é uma doença, assim como o alcoolismo é uma doença. Né? Só muda o nome e a substância. Adicção, então, é um nome para... É uma doença. Adicto é ser escravo de alguma coisa, né? Adicção é escravidão. Então, no caso aqui, nós estamos falando da adicção às drogas, o que inclui o álcool também. Então, os programas de 12 passos, em Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, todos eles se baseiam numa mesma proposta, que são os 12 passos. Né? Quais são esses 12 passos? São... porque eles Pode falar? Não. Posso, mas é uma sequência de atitudes que a gente aprende a pôr em prática na vida. Eu não vou ficar lendo e nem falando os enunciados, porque fica repetitivo. Mas, basicamente, o primeiro passo é eu me render. Eu me render em relação à problemática da droga na minha vida, ou seja, de que eu não posso usar drogas. Eu não tenho condições de lidar com isso. É uma rendição. É admitir a própria derrota. Perdi para a droga, não dá para eu usar, não dá para eu beber. A condição de eu beber ou de eu usar drogas é diferente de uma pessoa normal, né? Se eu vou beber, eu não fico na primeira dose, eu vou querer mais. Isso acontece também com qualquer outra espécie de droga. Essa é a diferenciação do adicto para uma pessoa normal. É a compulsão, é a obsessão e também é o egocentrismo. Isso são as manifestações de doença no plano físico, mental e espiritual, respectivamente. Você acha que, vamos dizer assim, a diferença do viciado é genética mesmo? A pessoa tem um gene do... Isso não é provado pela ciência, apesar de ter muitos estudos nesse sentido. Porque algumas pessoas são mais resistentes que outras. Para a gente que a gente lida com isso o tempo inteiro, é evidente que tem um componente genético. Dificilmente um adicto ou um alcoólatra está sozinho na família. Você pode olhar para cima ou para baixo, vai ter outro. Né? Ou um tio, ou o pai, ou o avô, ou um irmão, alguém da família. É muito difícil não ter uma outra história dentro da mesma família, seja com droga, seja com álcool. Ou seja, é uma roleta russa. Né? É uma roleta russa. Aí é que está o grande detalhe, né? Para quem se aventura no mundo da droga. Quando eu comecei a usar no momento que eu já me considerava homem, né? Que no livro fala, não sei se o livro está certo, você tinha 20 e... Sim, eu comecei a usar drogas ilícitas com 21 anos. Né? E é uma roleta russa, porque você não sabe até onde aquilo ali vai te levar. Né? Então a gente fica brincando sem saber que aquilo pode nos trazer muitos problemas, como de fato aconteceu comigo. Gente, nós vamos rapidinho para um intervalo e já voltamos.
da Ajuda já era um dos lugares mais charmosos do mundo, agora com a nova trilha ecológica ficou um arraso. Trata-se de um caminho em piso intertravado que leva do loteamento dos corais ao Parracho, rodeado pela Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade. Fala a verdade, ficou lindo, não foi? E o projeto ainda ganhou uma escadaria feita em madeira de reflorestamento. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Você acha que acabou? Vem muito mais por aí. Olá, estamos de volta à TV4, falando de cultura e literatura. E o tema de hoje, essa literatura está nos levando para a temática das drogas, gente. George, tem uma parte do seu livro que eu achei muito interessante, que você coloca como se a droga fosse no início, você compara com o início de um relacionamento. Aí eu acho muito interessante porque vai um namoro que se torna uma paixão. Quando você descobre, você está casado com o vício. Cara, eu achei essa comparação muito forte, né? Então, eu queria que você contasse mais, explicasse para o telespectador mais a sua experiência, sabe? Como... De fato, Alda, isso acontece, não só comigo, mas com qualquer um que tenha uma vivência mais contínua com o uso de drogas, né? A droga, ela é cativante, e seja por curiosidade, seja por qual motivo for, no princípio é bom, né? É gostoso usar. Então, isso nos ilude de que aquilo é possível se ter uma vida e acaba fazendo a vida passando a só ter sentido se tiver o uso, né, constante. E daí, realmente aquilo ali fez uma mudança na minha vida a princípio. Eu me lembro que meu gosto musical mudou quando eu comecei a usar minha droga de preferência, por esse tira. Você fala no livro que não só o seu gosto musical, mas o modo de se vestir. Sem dúvida. As amizades, os locais que eu frequentava, as amizades que eu andava. A gente acaba selecionando as amizades pelas companhias, pelo fato de usar ou não usar, ou de me cercear o uso ou não, né? Então, meus amigos, eu tive amigos meus que começaram a ver que o problema estava ocorrendo na minha vida e começaram a se preocupando comigo, a me cercear quando eu usava. E, inevitavelmente, eu comecei a me afastar deles. Então, a gente acaba direcionando para pessoas que estão naquela mesma sintonia, digamos assim. Nesse processo de paixão, onde a gente vivencia o uso como um todo, porque o uso não é só o fato de usar, é todo um contexto que envolve, né, de amizades, de locais, de hábitos, de compromissos em relação ao próprio uso. A gente se envolve de tal forma que é uma paixão, se torna uma paixão. No decorrer do tempo, quando os problemas começam a aparecer, a gente vivencia que eu percebi que já não era mais uma questão simplesmente de escolha, de eu não querer mais, porque em determinado momento eu não queria mais usar, ficava alguns dias, algumas semanas sem usar, e quando eu me vi eu já estava usando novamente. Então eu percebi que aí que a coisa já estava descontrolada, já estava fora do controle, e eu não conseguia mais simplesmente resolver aquilo ali por minha própria força de vontade, digamos assim. E é uma grande ilusão que se fala, mas você não tem força de vontade. O problema é muito mais embaixo, não é força de vontade, não é uma questão de desvio moral, não é uma questão de ser fraco ou ser forte, não é bem por aí. O problema é muito mais grave, né? É necessário
ajuda para que a pessoa venha a se libertar, e aí entra nesse processo de divórcio, que eu fazendo essa analogia, de me separar da droga. No meu caso, eu precisei e preciso, por isso que eu continuo voltando a Narcóticos Anônimos, eu precisei de ajuda, que no meu caso foi a Irmandade de Narcóticos Anônimos. Evidentemente, Narcóticos Anônimos não é o único meio de se conseguir essa ajuda. Todas as religiões trabalham no mesmo sentido. Narcóticos Anônimos não é uma religião, não é um processo religioso, é um processo espiritual, não religioso, mas que o resultado prático é similar. As religiões funcionam. Todas as terapias, né? Os profissionais têm aí as suas áreas que trabalham com isso, funcionam, né? Todas elas funcionam, mas depende do desejo da pessoa, do meu desejo, no caso, de parar de usar. A partir do meu desejo de parar de usar, que me motivou a buscar ajuda, que me motivou a chegar a Narcóticos Anônimos, minha vida começou a mudar, e daí sim eu comecei a me divorciar, né, porque é um processo. Eu sou advogado, então a gente fala de processo com muita naturalidade. É um processo, né, de separação mesmo. E, nesse caso da minha vivência, é um processo diário. É óbvio que, com o passar do tempo, a gente se dissocia desse mundo, né? Acaba vindo a encontrar novos valores, acaba vindo a encontrar uma outra perspectiva de vida e, principalmente, Alda, trabalhar os motivos que me faziam usar drogas. Tá. Porque é uma outra situação que precisa ficar muito clara. O problema das drogas é apenas a febre da doença. Entende? O que precisa ser trabalhado é a infecção. Se eu me concentro na febre da doença, a infecção continua. O que Narcóticos Anônimos faz? Me propicia, me dá meios para que eu trabalhe essa infecção. A infecção que eu dou o nome de infecção é exatamente os motivos que me faziam fugir da minha vida usando drogas. Porque as drogas em uso compulsivo são fugas. É uma fuga. É uma fuga da realidade. Que realidade? A realidade que eu não sei lidar, né? Que eu não sabia lidar. Então, aquilo que a vida me apresenta, se aquilo que eu tenho como retorno, as expectativas que eu tenho, eu deixo de ter, as dificuldades naturais do viver, e aí eu não tenho uma habilidade emocional para lidar com isso, e a droga vem e me dá essa ilusão de que eu posso diminuir, né, essa pressão, mas que na verdade logo em seguida ela volta e volta muito pior, né, porque isso faz parte da vida. É exatamente essa infecção que precisa ser trabalhada. A partir do momento que eu comecei a trabalhar essa infecção, eu não tive mais a vontade de usar, né? E é um fato, a coisa mais comum para o adicto é ter vontade de usar, mas no meu caso, graças a Deus, eu não tenho vontade de usar. Graças a Deus. Agora, graças mesmo a Deus. Agora, né? eu perdi um irmão em 2017, mais velho, e ele foi viciado por muitos anos, em tudo quanto é tipo de droga e álcool também, inclusive. E teve um período crítico, antes dele falecer, ele parou de usar, porque ele teve uma doença séria, enfim. E eu não esqueço uma frase dele, que quando ele estava numa crise de abstinência, ele disse para mim, você não entende, é sede, eu sinto sede. Então, a dependência, a diferença entre a dependência química da droga, do álcool, para, vamos dizer, a dependência do cigarro. Todas são drogas, né, Alda? Eu sei, mas, por exemplo, a sensação que eu tenho é que o álcool, a droga, não é só mental. É o corpo pedindo, como se você sentisse sede e não pode beber água. A obsessão é um dos componentes da adicção, que é aquele reviver contínuo de pensamentos sobre o uso, seja do álcool, seja da droga, seja de seja de remédios, que são drogas também. Né? Ele tomava álcool com qualquer substância que altere o ânimo, né, da pessoa.
Essa obsessão, ela é o que me faz pensar o tempo inteiro no dia que eu venho a usar, digamos assim, que eu vinha a usar. Quando eu não estava usando, eu era obcecado pelo fato de usar. A compulsão se inicia quando eu dou o primeiro gole, quando eu uso a primeira droga, e aí não se consegue mais parar, né? Essa é a compulsão. Aí já é um componente físico, né? A obsessão é um aspecto mental. Agora, tem, sem dúvida algum, um componente espiritual nesse processo todo, né? E que é muito mais profundo do que essa questão física e a questão mental só. O uso de drogas, muitas vezes a gente vê pessoas usando aí. É difícil você sair daquela dor conhecida para buscar um caminho novo que é completamente desconhecido. E o medo do desconhecido muitas vezes faz essas pessoas permanecerem nessa subvida, porque não é vida, né? A gente vê hoje nas ruas, em Porto Seguro aqui, nós temos, em todas as cidades do país, virou uma questão de saúde pública, não é mais uma questão policial, das pessoas, dos usuários de crack que moram nas ruas, né? Nós temos cracolândias hoje aqui em Porto Seguro, em todas as cidades no Brasil, praticamente. Então, essas pessoas que estão na rua, muitas delas, por mais que você ofereça, que a gente ofereça ajuda, elas não conseguem ou não querem, porque é um novo que é desconhecido realmente, e tem o medo de se aventurar por aquele desconhecido. De alguma forma também essas drogas não alteram a mente, a forma da pessoa pensar, e a pessoa não consegue, ela fica num looping ali também? Olha, assim, que não faria... Eu particularmente, isso é uma opinião minha, não é de Narcóticos Anônimos, não é? Eu acho assim, existe solução para todas as pessoas que têm problema com drogas, se tiver o desejo de parar de usar. Com exceção daqueles casos que aí já tem uma consequência mais grave de uma doença, né, advinda do uso contínuo, que já existe alguma doença mental, alguma coisa assim, que seja quase que irreversível. Tirando esses casos, dentro de uma condição de normalidade mental, né, nesse sentido, existe solução sim. Não existe caso insolúvel para isso, entende? Contanto que a pessoa queira parar de usar. Seja com álcool, seja com a cocaína, seja com o crack, seja com a maconha, porque maconha é droga, tá? Tanto quanto qualquer outra, né, prejudica, né, traz prejuízos em várias áreas da vida. Então essa diferenciação de que a maconha é droga, eu não faço diferença nenhuma, para mim é tudo igual, tudo é prejudicial, tudo é desvio de uma proposta de vida. Se eu posso, eu rendo fumando maconha, tá, beleza, pare de fumar que você vai render 50 vezes mais. Isso é natural. Então eu acredito, é a forma como eu a pratico na minha vida hoje, a condição de eu botar o meu potencial para fora em todas as áreas, em qualquer área que eu me dispuser a fazer, a gente consegue expor e transpor esses dons que Deus nos dá, né? E que todos nós temos. Agora, se eu fico perdendo tempo nesses descaminhos da vida, sem deixar a coisa funcionar, porque o aprendizado é necessário e a vida nos propicia os elementos para que a gente possa passar por esse aprendizado. As dificuldades da vida servem para isso, mas a gente sabe que é difícil. As dificuldades, a pessoa que souber aproveitar a dificuldade, ela está tendo uma oportunidade de crescer, de sair da zona de conforto. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Você ficou quantos anos com esse casamento aí sem conseguir esse divórcio? Mais de 10 anos, com certeza. Jura? Com certeza, em uso contínuo. E hoje você está limpo, tem quantos anos? 18 anos. Só por hoje, né? Um dia de cada vez. Que lindo, gente. Aí, ó. Você também pode, tá? Tô quase completando a maioridade. Mas de fato, um dia de cada vez minha vida vem sendo reconstruída com muita ajuda.
E o detalhe, Alda, que eu não falei até agora, assim, eu não sei qual seria o ponto de abordar isso, mas tem uma questão que é um diferencial na minha recuperação, na minha vida, que é meu relacionamento com Deus, né? Isso faz e fará sempre toda a diferença na minha caminhada de mudança, na minha caminhada de recuperação. E interessante que eu vim a conhecer e criar essa relação com Deus, da forma como eu acredito, dentro dos Narcóticos Anônimos, né? Hoje eu tenho a minha religião, tenho a minha prática religiosa, mas foi dentro dos Narcóticos Anônimos que eu comecei a criar esse relacionamento com Deus. E a partir disso, a minha vida começou efetivamente a mudar. Que bênção. Gente, o tempo aqui da gente está nesse bloco acabando, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Nossa cidade está mudando, mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Tá tudo prontinho. A nova creche escola, Lucinha Andrade Borges, no bairro de Sapoti, já está recebendo 90 crianças de 2 anos em período integral. Salas arejadas, mobiliário novo, parque infantil, brinquedos, refeitório completo e uma equipe preparada para que os seus filhos fiquem bem cuidados enquanto você trabalha. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tudo isso é para você. Olá, gente! Estamos de volta à TV4 e agora eu quero mostrar um pedacinho, só um trechinho para vocês. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Só para vocês terem noção do que eu estou falando. Em meio à total escuridão e sob uma densa névoa, eu corria por uma trilha escorregadia e tentava desesperadamente manter-me de pé. A atmosfera pesada e o ar rarefeito dificultavam a minha respiração, mas eu precisava continuar. O pavor estava estampado em minha face e aumentava na medida que eu sentia a aproximação dos meus perseguidores que rastejavam pelo chão de terra batida em meu encalço, enquanto emitiam sons incompreensíveis e aterrorizantes. O cansaço já me dominava. Todos os músculos do meu corpo doíam e a minha força esvaía-se rapidamente. Encontrava-me na iminência de ser capturado. Gente, esse é um pedacinho do prólogo. Tá? Lógico que a dica de hoje vai ser esse daqui. Imperdível! Esse livro aqui para mim é estilo Dan Brown, Sidney Sheldon, eu diria. Merece um filme, tá? Produtores. E eu queria que você contasse mais, porque realmente me sequestrou, sabe? Eu sou fã,
né? E conte-nos mais sobre Sol por uma Noite. Então, que bom saber disso, né? Sempre bom quando a gente ouve algo positivo sobre o trabalho nosso, né? Esse livro eu levei 3 anos escrevendo, né? É uma questão interessante de se frisar. Todos os dias eu escrevia um pouco pela óbvia dificuldade de conciliar com minha profissão, né? Com as coisas da vida, com família, com trabalho. E já tinha tudo isso, né? Sim, lógico, né? Eu tenho 3 filhos, meus filhos já estavam, com exceção da mais nova, da Pietra, que veio depois, né? Aliás, Pietra nasceu na semana que o livro foi lançado, o Sol por uma Noite foi lançado uma semana após o nascimento da minha filha, em 2014. Então, o Sol por uma Noite, eu pensei e comecei a escrever com a intenção de levar a mensagem de recuperação de Narcóticos Anônimos, e no decorrer desses 3 anos do processo de escrita, eu resolvi ambientar a história em Salvador, numa época que eu morava lá, né, colocando o personagem principal com a idade que eu tinha nessa época, que era no final da década de 90, em locais que eu frequentava. Para quê? Para que eu conseguisse passar um conteúdo de veracidade. Porque eram locais que eu frequentava, eram situações que muitas delas realmente foram reais, e eu comecei a escrever tentando trazer também a magia de Salvador, da cidade de Salvador, para o romance. E nisso acabou indo muito além do que eu imaginava, porque eu acabei falando muito do sincretismo religioso, né? Falando do catolicismo, do candomblé, da Umbanda, principalmente, do espiritismo, falando do sincretismo, né, que é tão verdadeiro na Bahia, e em especial em Salvador, e fazendo uma peregrinação pela capital baiana, por 12 igrejas. Né? É um tour, né? E é interessante você falar. É um tour leve, é gostoso, porque você vai naquela expectativa. Não, agora a gente vai descobrir. Sim. Eu fiz uma pesquisa histórica grande para fazer esse livro, né? Porque realmente... O livro tem um mistério, tá, gente? Sim, então tem toda uma peregrinação, e então assim, você fica naquela expectativa para chegar no final, para descobrir, para desvendar a dita... Sim. Eu não posso dar spoiler, né? Leiam. Mas é isso, a questão dessa peregrinação para o Salvador. A história se passa em 12 igrejas famosas de Salvador, que eu selecionei dentro de 300 e tantas igrejas católicas que tem. Uma para cada dia, né? Exato. Eu selecionei 12 igrejas que eu percebi que faziam mais sentido para o roteiro do livro, e aí a história vai se passando dentro dessas 12 igrejas. Então, a gente teve a oportunidade de abordar a questão do sincretismo religioso, da espiritualidade, da religiosidade baiana, da musicalidade baiana, porque é uma outra coisa que eu sou apaixonado, né? É muito vivo isso na minha vida, é a questão da música, e eu resolvi também abordar o personagem sendo músico, talvez satisfazendo um desejo meu, né, que eu tinha de infância. Você ali, né? Sim, é um livro com aspectos autobiográficos. Aliás, eu acho que todo romance tem aspectos autobiográficos, né? Jamais é isento da própria experiência do escritor. Nesse livro, por se tratar de uma questão parecida com o que eu vivenciei, tem muito, né, da minha vida. Eu acho muito interessante, porque no meu caso, o primeiro livro que eu publiquei, não tem nada a ver comigo, mas eu tive muita vergonha, porque eu pensava assim, as pessoas vão descobrir o que eu pensei, o meu raciocínio, olha, porque é uma intimidade. Sim. E a forma como você escreve, você carrega a gente para dentro do livro, realmente, e você se expõe realmente. Né? Então, assim, é corajoso isso. Agora, tem um detalhe, porque como esse livro é um livro de ficção, né, é importante que se diga, é um romance de ficção com aspectos autobiográficos, então muito baseado em fatos reais.
E aí muitas pessoas me perguntam, mas o que de fato aconteceu e o que não aconteceu? E aí eu deixo isso como um mistério da leitura, né? Tem coisas ali que foram vivências minhas, tem coisas que são criações Eu já minhas, sei, tá, gente? né? Não vou falar. Eu tô aqui com a língua coçando, mas eu não vou falar. Então a gente tenta abordar essas questões da religiosidade, da espiritualidade, do sincretismo religioso, da parte histórica de Salvador, né? De diversos lugares famosos de Salvador e, sem dúvida alguma, falando uma coisa do que processo eu de recuperação. achei legal, até já comentei. Eu, por ter vivido a problemática na minha família, eu nunca gostei de ler nada que falasse sobre o tema. Qualquer romance que você me desse, o seu romance eu comecei a ler porque é Academia de Letras e eu falei, vou ler o livro de todos os meus colegas. E você trata o tema, né, é um livro vitorioso, né? É um livro vitorioso. Por quê? Você trata a problemática, você traz à tona, é um livro forte, a história é forte, você trata a problemática, mas não mergulhando na tragédia e no fracasso. Em nenhum momento, dentro de Só por uma Noite, você tem recaída. Tem uma cena que você está que você está no banheiro, tem a carreirinha lá, e o personagem não usa. Sim. São vivências muito comuns para as pessoas que passam por esse processo de uso de drogas e da tentativa de libertação, né? Porque as tentações existem, né, a todo momento. E nós somos obrigados a aprender a lidar com isso. Porque não é pelo fato de eu ter problema com drogas ou de eu ter tido problema com drogas e saber, ter a plena consciência de que eu não consigo ter o mínimo contato com qualquer espécie de droga, não é por causa, em função disso, que as drogas vão sumir. Infelizmente, elas não vão sumir. Muito pelo contrário, estão aí. Então, o que acontece? Nós temos que aprender a lidar com a vida e com essa situação que as drogas estão aí. O álcool está aí. O álcool é encontrado em todos os lugares. E para mim é tão prejudicial quanto qualquer droga ilícita. Então, a gente tem que aprender, eu falando de mim, eu tive que aprender a lidar com essas situações. Se alguém pode beber, beba. Se alguém pode usar drogas, use. Quem não pode sou eu. Eu não posso. Entende? Essa consciência tem que vir de mim, de cada um. Né? Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir por ninguém. Cada um que esteja passando por esse problema tem que buscar ajuda e se conscientizar de que precisa dessa ajuda. É incrível como a experiência de um ajuda. E muitas vezes não. Você passou, né, por tudo isso. Então, gente, vamos usar como exemplo, né? Sim, para não. Mas muitas vezes, Alda, o exemplo do outro serve para que a gente possa se mirar, sim. Mas muitas vezes o ser humano necessita passar por si mesmo por aquela vivência, né, para tirar a prova dos 9, mesmo tendo exemplos diversos. Na mesma família, muitas vezes acontece, né? Você tendo um filho, você tendo um pai, você tendo um irmão, e mesmo assim o outro irmão vai e segue o mesmo caminho. Então, é uma questão muito particular, né? Infelizmente, é uma realidade, né, que não dá para se isentar simplesmente pela experiência que o outro vivenciou. Tem duas perguntas, mas antes de eu entrar na pergunta quero tocar no assunto da espiritualidade, mas uma perguntinha assim, quem tem um viciado dentro de casa, como lidar com essa pessoa especificamente? É uma excelente pergunta, Alda, sim. Porque existe a doença do adicto, aqui, né? E existe a doença das pessoas que eu adoeci. Todo adicto,
todo usuário dependente químico, ele adoece todos à sua volta. O nome dessa doença tem nome, é codependência. Codependência. Né? O adicto torna todas as pessoas que o circundam codependentes, seja mulher, marido, filho, pai, mãe, famílias, amigos muito próximos, se tornam codependentes daquela doença. E essas pessoas que se tornam codependentes precisam buscar ajuda para si mesmas. Existem também irmandades que trabalham a codependência. O Naranon é uma delas. Amor Exigente é outra. Tem várias irmandades que trabalham simplesmente, somente com a codependência. São pessoas que vivenciaram a dependência do outro e se adoeceram e precisam de ajuda para reaprenderem a viver. Porque a codependência também mata. E traz muito sofrimento. A gente vê o tempo inteiro. Né? Então, o que a gente pode dizer? Você sabe que você vivenciou isso na sua família. O que a gente indica? Se aquele adicto não quer ajuda, procure ajuda para você, enquanto familiar. Né? www.amorexigente.gov.br, www.naranon.gov.br são sites de Amor Exigente do Naranon, indicado para se trabalhar a codependência. O NA, www.na.org.br, lá tem todas as informações da Irmandade Narcóticos Anônimos, com locais de reuniões, horários, aqui em Porto Seguro e no Brasil inteiro. Nós temos... Busque ajuda, gente. Para quem precisa, a ferramenta está. Nós temos grupos em Porto Seguro, 3 grupos aqui em Porto Seguro, com reuniões diárias, vários dias com mais de uma reunião. Temos grupos no centro de Porto, no Parque Ecológico, no Arraial da Ajuda. Sim, ativamente. Parabéns. Assim, eu não digo nem parabéns, é gratidão, entende? Que lindo. É gratidão pela essa oportunidade de estar me refazendo e me construindo a cada dia e podendo ajudar outros. Uma curiosidade. Quando esse despertar que eu percebo, né, em você da espiritualidade, começou no próprio livro você já começa a falar ali, porque é como se você vivesse os dois mundos. É como se você as drogas estivessem te levando para o submundo, né? Então tem toda uma guerra, vamos dizer ali, uma guerra espiritual. Sim. Nós sabemos que essa guerra existe de fato, né? Todos os dias. O livro, ele marca o momento da descoberta do personagem para um novo caminho. Ali está exatamente no limiar entre a vivência da doença, especificamente, com todas as consequências, e o início de um novo caminho. E essa disputa espiritual realmente entre as escolhas. Agora, no livro está ali marcando um momento, né? Mas essa situação acontece todos os dias. Depois de um tempo, Alda, a gente, falando de mim, houve uma época que eu não tinha escolha. Depois que eu cheguei em Narcóticos Anônimos, eu comecei a ter a possibilidade de escolher. E hoje eu continuo tendo a dádiva de escolher. Então hoje eu tenho uma escolha. A escolha, eu quero viver ou eu quero fugir da vida e buscar um subterfúgio nas drogas. É uma questão de escolha. Para mim, hoje é uma escolha, entende? Para aquele que ainda está no uso, naquele momento ele não tem escolha. Ele precisa de ajuda para poder ter uma oportunidade de escolher, entende? No livro você tem assim, é como se fosse alguns insights, é como se você fosse, como se a espiritualidade fosse te resgatando.
E na vida real, já aconteceu alguma coisa do tipo? Eu acredito assim, Alda, para a gente abordar um tema desse, eu preciso estar vivenciando isso para poder passar uma veracidade, né? Porque é óbvio que tudo, essa experiência que eu tentei passar no livro, eu vivencio. Eu já vivenciei e vivencio, porque é a minha busca espiritual. Né? Eu, rapidamente, assim, eu vou contar um fato marcante que fez toda a diferença na minha vida. Em determinado momento, eu já era membro de Narcóticos Anônimos há alguns anos, tinha passado por processo de recaída, porque eu tenho muito mais tempo de Narcóticos Anônimos do que esse tempo que eu estou limpo. Ou seja, né, eu tenho metade da minha vida eu estou dentro de Narcóticos Anônimos. Jura? Eu tenho 48 anos e ingressei aos 24. Então, exatamente metade da minha vida eu faço parte de Narcóticos Anônimos. É um processo, viu? É um processo, é um processo. Sem dúvida. E voltou, não desista. Exatamente. Não desista. Eu passei por diversos processos de recaída de Narcóticos Anônimos e precisei me internar para paralisar a compulsão em determinado momento. Tinha tido uma overdose um pouco antes e fui me internar no interior de São Paulo. Quando eu cheguei nessa clínica, no primeiro dia que eu acordei, eu passei na frente do quarto do monitor, que depois veio a se tornar um grande amigo meu, e eu o vi ajoelhado. E eu tinha 30 anos na época. Eu percebi que aos 30 anos de idade eu nunca tinha ajoelhado em minha vida. Ali naquele momento, aquela visão me chocou. E daí eu saí e fui para uma capela um pouco distante que tinha assim na clínica lá. E pela primeira vez em minha vida eu ajoelhei, aos 30 anos de idade. E ajoelhei e chorei muito, pedindo a Deus ajuda. Não era para parar de usar. O buraco era muito mais fundo. Eu pedi ajuda para ser um ser humano diferente. Eu não aguentava mais ser o ser humano que eu era. E desesperadamente eu comecei a chorar e pedir: me ajuda a não usar drogas no dia de hoje. Me ajuda a ser um ser humano diferente. Me ajuda a encontrar um caminho na minha vida. Isso foi no meu primeiro dia limpo. À noite, eu ia dormir e aí me deu aquele insight. Eu levantei da cama, fui para o chão e ajoelhei novamente. E agradeci a Deus por não ter usado drogas naquele dia e pedi que Ele renovasse meu propósito de recuperação, que eu não usasse drogas no dia seguinte. No dia seguinte eu acordei e fiz a mesma coisa. De noite eu fiz a mesma coisa. Hoje eu fiz a mesma coisa. Uau! Então é um processo contínuo é como uma semente que precisa ser regada. Eu faço a analogia da questão da espiritualidade, é como uma tomada. A tomada está ali, mas eu preciso me dispor, ir até a tomada para me conectar. Eu preciso buscar, eu preciso me conectar com Deus. E ninguém pode fazer isso por mim. E independe das religiões, tá? Esse processo ele pode perfeitamente acontecer através da espiritualidade, num contato meu com Deus da forma como eu concebo. Se tiver numa egrégora religiosa, ajuda, mas independe disso. E é fato que funciona. Funciona, e essa é a grande razão para a minha libertação. Entende? E eu não posso parar de fazer isso. E eu não quero parar de fazer isso. Porque a partir dessa libertação tem muitas outras libertações que vieram e que virão. É uma sequência. Por quê? Porque eu estou trabalhando o ser humano, George. Né? E a centelha divina? Sendo alimentada. Sendo alimentada e retroalimentada e todos os dias sendo regada. Né? Essa semente de fé. E que já virou uma grande árvore na minha vida, porque é o que me dá sustentáculo. Sem dúvida alguma. Ai, gente, o nosso tempo aqui é curto e o papo é bom, tá? Infelizmente, eu ia te perguntar mais sobre o próximo livro. Eu sei que tem um livro no forno. Sim, rapidamente eu estou trabalhando realmente, paralisei em função da minha profissão, né? O tema é maravilhoso, gente, que eu já sei um pouquinho. Dá um spoiler aí rapidinho. Se chama Lascívia. É um livro que eu tento fazer, é um romance também,
fazendo uma abordagem do sexo, das questões doentias do sexo, né? E tudo o que pode vir a se tornar um sexo junto com amor, com outros. Né? Eu já falei de drogas, agora eu vou falar de sexo, depois a gente fala de rock and roll. Gente, o papo tá maravilhoso. Jorge, você quer deixar o contato dos alcoólicos? Sim, Narcóticos Anônimos, www.na.org.br. Lá tem todas as informações dos grupos no Brasil inteiro, inclusive de Porto Seguro, com horários, endereços e dias de reuniões aqui em Porto Seguro e na Bahia e no Brasil inteiro. Gente, a gente fica por aqui. Esse papo foi maravilhoso. Espero que tenha servido para você também aí do outro lado, tá bom? Até a próxima. Beijo. Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Porto Seguro ganhou o novíssimo Pier Municipal. O espaço conta com sala de espera climatizada, controle de acesso, cobertura em vidro na passarela de acesso às embarcações e estrutura em aço inoxidável. O novo pier integra o grande projeto de recuperação do centro da cidade, que inclui passarela da cultura, 2 praças e centro de convivência do Parque Marinho. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? É prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí.